Vamos abrir nossas Bíblias, irmão, na Epístola de Paulo aos Efésios, deixar nossa Bíblia aberta no capítulo número 2. Efésios, entraremos hoje então no capítulo 2, continuando a exposição que viemos fazendo. Gostaria de estar lendo com a igreja do versículo 1 ao verso de número 10, que é o texto que nós estaremos meditando nessa manhã. Estarei fazendo a leitura e logo depois estarei orando juntamente com os irmãos. Amém? Efésios capítulo 2, do 1 ao 10, diz a palavra do Senhor: Ele lhes deu vida quando vocês estavam mortos em suas transgressões e pecados, nos quais vocês andaram noutro tempo, segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe da potestade do ar, do espírito que agora atua nos filhos da desobediência. Entre eles, nós todos andamos no passado, segundo as inclinações da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos, e éramos, por natureza, filhos da ira, como também os demais. Mas Deus, sendo rico em misericórdia, por causa do grande amor com que nos amou, e estando nós mortos em nossas transgressões, nos deu vida juntamente com Cristo. Pela graça vocês são salvos. E juntamente com Ele nos ressuscitou e nos fez assentar nas regiões celestiais em Cristo. Deus fez isso para mostrar nos tempos vindouros a suprema riqueza da sua graça em bondade para conosco em Cristo Jesus. Versículo 8. Porque pela graça vocês são salvos mediante a fé. Isso não vem de vós, é um dom de Deus. Não de obras para que ninguém se glorie, pois somos feitura dele, criada em Cristo Jesus para as boas obras, as quais Deus de antemão preparou para que andássemos nela. Amém? Vamos ao Senhor em oração mais uma vez. Deus soberano, santo, Senhor, quão ricamente já fomos abençoados até esse momento, nessa manhã, através do estudo de eclesiologia, através até mesmo já da leitura desse texto que foi lido em parte pelo nosso pastor. Mas estamos ainda aqui nessa manhã, Senhor, esperando mais da Tua Santa Palavra, de ouvir a Tua Santa Voz. E que a Tua Santa Voz, sendo ouvida, Senhor, através da Tua Palavra, ela venha se tornar em vida prática, Senhor, para cada um de nós. Que nós possamos entender através, Senhor, da iluminação do Espírito Santo, o texto bíblico, e que possamos então aplicá-lo a nossas vidas, Senhor, para louvor e glória do Teu santo nome. Porque, Senhor, se ouvirmos a Tua palavra e ela não tiver nenhum efeito em nós, algo errado ainda está acontecendo em nossas vidas, e talvez ainda não tenhamos passado, Senhor, da morte para a vida verdadeiramente. Por isso te pedimos em nome de Jesus, fala conosco, através da Tua palavra nessa manhã, para a glória do Teu nome. Amém. Irmãos, apenas serei bem breve, ainda falando do capítulo 1. O capítulo 1 de Efésios, do versos 1 ao 14, ele nos trouxe o entendimento, de uma grande bênção que Deus derramou sobre a igreja. O capítulo 1, do versos 1 ao 14, ele nos mostra que Deus elegeu um povo desde antes da fundação do mundo, que Ele separou um povo para Ele, para ser adotado como filhos através de Jesus Cristo Jesus. Se você pegar do verso 1 ao 14 e ler, você vai ter esse entendimento sobre a predestinação, sobre um povo que Deus escolheu, e que Deus escolheu esse povo para fazer parte da sua família em Cristo. E que, tendo escolhido por Ele, Cristo pagando pelos nossos pecados, hoje nós temos o privilégio, então, de sermos chamados filhos de Deus.
do versículo 15 ao 23, eu vou ficar com o versículo que o nosso irmão Eduardo enfatizou aqui na abertura, que é quando Paulo ele ora a Deus, o versículo 15 ao 23 é especificamente uma oração. E o ponto principal dessa oração, irmãos, que eu vejo, é que Paulo ele não ora em momento algum pedindo alguma bênção material. Tá? Nas cartas da prisão, você vai encontrar algumas orações de Paulo em Efésios, em Filipenses, em Colossenses, né? Você vai encontrar Paulo orando, mas em momento algum você vai encontrar Paulo orando por bênçãos materiais para aquelas igrejas. Mas a oração de Paulo é especificamente uma. Ele pede para que Deus abra os olhos dos crentes, para que os crentes consigam enxergar não aquilo que eles não têm, mas aquilo que eles têm. Porque, irmãos, muitas vezes nós somos tão ambiciosos e gananciosos que nós só conseguimos enxergar aquilo que nós não temos. Parece que nossos olhos eles não têm o alcance de enxergar aquilo que nós temos. E o que nós temos, irmãos, é muito grandioso. Aquilo que Deus já nos deu é muito grandioso. E muitas vezes, irmão, nós passamos as nossas vidas procurando por coisas pequenas que nós não temos. Coisas perecíveis, né? Que vão ficar aqui. Muitos crentes, irmão, não se preocupam com o seu crescimento espiritual. Você sabia disso? Muitos crentes não se preocupam com o seu crescimento espiritual. Não se preocupam com o seu relacionamento com Deus. Estão meramente preocupados em seu relacionamento com o mundo. Sabe? Em como eles vão viver nesse mundo, como se a vida deles fosse para sempre nessa terra. Então, a oração do Paulo é para que aquelas igrejas, elas enxerguem o que elas têm e não o que elas não têm. Porque o que elas têm, irmãos, o que nós temos, o que a igreja de Jesus Cristo tem, ninguém pode tirar. O que você tem, ninguém pode tomar de você. Mas nós passamos uma vida correndo atrás daquilo que nós não temos, né? Porque nós queremos ajuntar, né? E a gente corre tanto atrás do que a gente não tem, irmãos, que a gente esquece daquela palavra que diz que correr atrás dessas coisas, irmãos, é como correr atrás do vento, né? Correr atrás de coisas é correr atrás do vento. Porque você vai correr tanto atrás de coisas e lá na frente quem vai desfrutar de tudo aquilo que você correu atrás não é você, são os outros, né? Uma vez em uma pregação eu lembro que eu falei o seguinte: tem gente que batalha tanto para ter o melhor carro, aí ele morre, quem vai desfilar no carrão que ele se matou para comprar vai ser o novo marido da esposa dele, né? Ele vai se matar, eu quero o melhor carro, eu quero o melhor, eu quero a melhor casa. Aí o camarada morre, aí amanhã, 2 meses depois, está a viúva, né? Desfilando no carro que ele deixava de adorar a Deus porque ele tinha que comprar o melhor carro do ano, ele tinha que comprar a melhor casa, que a minha mulher merece a melhor casa, meus filhos merecem a melhor casa. Aí ele morre, ele se mata de trabalhar. Por isso que a Bíblia diz, irmãos, correr atrás das coisas aqui é como correr atrás do vento. Aí ele morre, 2 meses depois está lá, né? A viúva já toda alegre, já, né? Desfilando no carrão que ele comprou. Né? Por isso que Paulo ora, a oração de Paulo, irmãos, é para que nós, eu e vocês, a igreja do Senhor, consiga enxergar aquilo que nós temos. O que nós temos, irmãos, a traça não, o que nós temos é um tesouro que a traça não rói, a ferrugem não come, o ladrão nenhum pode tomar da gente. Porque esse tesouro, irmãos, ele está escondido nos céus em Cristo Jesus, nosso Senhor. Amém? Na leitura de hoje, nós vemos, então, eu separei aqui o versículo 1 e 2, né? O pastor já falou ricamente sobre eles ali durante o ensino.
Mas eu vejo Efésios, irmãos, como um dos maiores ensinamentos para a Igreja de Cristo. E foi isso que veio ao meu coração quando eu separei essa epístola para estar expondo para a igreja, a riqueza dessa epístola, né? Nosso irmão Isaac colocou um testemunho ali no grupo dos homens da igreja sobre a avó dele. Sabe, me impactou o testemunho que ele falou, que só dele ler Efésios capítulo 1 e 2 para a avó dele, uma senhorinha, eu acredito que já de idade, né, se derramar em lágrimas ali, tocada pelo Espírito de Deus. Irmãos, porque a palavra de Deus, ela é maravilhosa, né? Então ele diz assim no verso de número 1: Ele lhes deu vida quando vocês estavam mortos em suas transgressões e pecados, nos quais vocês andaram noutro tempo, segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe da potestade do ar, o espírito que agora atua no filho da desobediência. O interessante é que o Paulo vai começar aqui, irmãos, dizendo que Jesus deu vida a vocês. Ele deu vida a vocês, só que ele continua dizendo quando vocês andavam. Então, esses mortos aí, irmãos, na verdade, eles são mortos que se movimentam. Porque, na verdade, essa morte que Paulo se refere, ela não é uma morte física, né? Essa morte é uma morte espiritual, a perda da comunhão com Deus. Aquela comunhão que o homem perdeu lá no Jardim do Éden, ela significa morte. Todos nós, a humanidade, ela morreu em Adão. Quando Adão caiu no Éden, a humanidade morre em Adão. Então, o Paulo chega para eles no seu argumento, ele diz, olha, eles lhes deu vida quando vocês estavam mortos em transgressões e pecados. Vocês estavam mortos porque vocês transgrediram a lei de Deus. Vocês pecaram contra a lei de Deus, vocês perderam a comunhão com Deus, vocês estavam longe de Deus. Nas transgressões e pecados nos quais vocês andaram no outro tempo. Aí ele vai relatar aqui, irmãos, uma forma como esses que estão mortos em delitos e pecados, eles andam. Eles andam segundo o curso desse mundo, ou seja, segundo esse sistema, segundo o príncipe da potestade do ar, ou seja, segundo a própria vontade do diabo, que é o espírito que opera nos filhos da desobediência. Então essa é a real condição daquele que continua morto, tá? Aquele homem, aqueles que não estão em Cristo, como é que eles estão? Eles estão mortos em seus delitos e pecados. Eles andam conforme esse sistema caído, conforme a vontade do diabo, que é o espírito que opera nos filhos da desobediência. Porque o diabo é aquele que opera na vida daqueles que vivem na desobediência. Então, as pessoas, quem não está em Cristo, a situação é essa. Continua morto em delito e pecado, ou seja, está totalmente, né, fora da comunhão com Deus. Vive segundo esse mundo caído, tá? Vive segundo esse mundo caído, vive segundo a vontade do diabo, né? Seguindo o espírito que opera nos filhos da desobediência. Essa é a situação do homem não regenerado. Tá? Essa é a situação do homem não regenerado. Se não é regenerado, se você não foi regenerado, é dessa forma que você anda. Aí eu queria já fazer uma aplicação nesses 2 primeiros versículos. Esse homem em delitos que vive em delitos e pecados, fazendo a vontade do mundo e do diabo e da sua própria carne, ele se movimenta para até mesmo fazer coisas boas. Mas o seu estado é de morte. Porque muitas vezes nós olhamos esse homem aqui, irmãos, e pensamos assim conosco. Poxa, mas o meu vizinho, ele nem gosta de igreja, mas ele é um cara bacana. Ele faz coisas boas. Ele ajuda o próximo. Né? Toda vez que eu preciso de uma ajuda dele lá, ele está lá para me ajudar em alguma coisa lá na minha casa lá. Né?
Só que esse homem, irmãos, que está morto em seus delitos e pecados, ele tem sobre ele ainda a graça comum que o capacita ainda a fazer coisas boas. O homem morto em delitos e pecados, ele ainda faz coisas boas. Mas não é porque ele faz coisas boas, irmãos, que ele está em Cristo. Mesmo o homem mau, mesmo o homem que não quer saber de Deus, era capaz de fazer ainda coisas boas. Mas o estado desse homem é um estado de morte. Quando nós olhamos ali para a parábola do filho pródigo, nós vemos que o filho pródigo, ele está ali na casa do pai, ele pede a sua herança e ele sai pelo mundo, gastando aquela sua herança com tudo que ele possa imaginar. Ele gasta toda a herança do seu pai. Aí tem um momento que ele começa a passar ali por dificuldades. E então ele retorna para a casa do seu pai. Qual é a fala daquele pai quando aquele filho retorna? Meu filho estava morto, mas reviveu. Estava perdido, mas foi achado. Mas o que aquele filho passou o tempo fazendo? Andando segundo o curso desse mundo, segundo a vontade do diabo e segundo a vontade da sua própria natureza caída. E o homem sem Deus é dessa forma que ele vive. Esse homem que vive sem Deus, ele é capaz de fazer coisa boa, ser um bom vizinho, ter moral. Conheço muitas pessoas que não querem saber de igreja, mas têm moral, pagam suas contas de dias, são bons vizinhos, mas não querem saber do Evangelho. E o homem sem Cristo, a situação dele é essa, irmão. Morto em delitos e pecados. Aí no versículo 3 ele vai dizer, e o pastor enfatizou bem isso no ensino, anteriormente, entre eles, também todos nós andamos no passado, segundo a inclinação da nossa carne, fazendo a vontade da nossa carne e dos pensamentos. E era por natureza filhos da ira como os demais. Ou seja, a nossa condição não era diferente. A nossa situação não era diferente. E isso é uma coisa que nós precisamos entender, irmãos, ter em nossos corações e em nossas mentes, para que o fato de hoje, nos olharmos e nos enxergarmos como filhos de Deus, como os eleitos de Deus, para que isso não venha gerar em nós uma arrogância, uma prepotência. Porque existem muitas pessoas, irmão, que se elas tiverem, não precisa ser um degrau, se elas tiverem meio degrau, melhor do que os outros, elas já se acham superiores. Quando nós olhamos para esse texto e olhamos para Tito, capítulo 3, nós precisamos enxergar, irmãos, de onde nós fomos tirados, de onde nós saímos. O Paulo vai ser enfático quando ele diz aqui, olha, entre eles também todos nós andamos no passado. É uma condição passada. Mas nós precisamos lembrar que nós um dia estivemos nessa condição. Porque senão, irmãos, é possível que nem para falar do amor de Cristo para as pessoas nós estejamos dispostos. Só que lá atrás, alguém falou do amor de Cristo para nós. Lá atrás, alguém pregou o Evangelho para mim e para você. Aí ele vai dizer, entre eles todos nós andamos no passado. Como? Segundo as inclinações da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos. Nós andávamos por nossa própria conta, irmãos.
Nós éramos tão dominados pelo mal como aqueles que ainda estão lá fora são. E éramos, por natureza, filhos da ira. O nosso destino era o mesmo deles. Filhos da ira, como também os demais. João 3,36 diz assim, irmãos: quem crê no Filho tem a vida eterna. Já quem rejeita o Filho não terá a vida, mas a ira de Deus permanece sobre ele. Sabe por que a ira de Deus não permanece sobre nós, irmãos? Por causa de Jesus. Por causa de Jesus, nós não estamos mais debaixo da ira de Deus. Então nós temos que nos lembrar sempre que do mesmo jeito que essas pessoas ainda estão andando conforme a vontade da sua carne, dominados pela sua carne, pelo príncipe que opera nos filhos da desobediência, também um dia nós andamos assim. E não estamos mais nessa condição. A ira de Deus não permanece mais sobre nós por causa de Jesus Cristo. Ele nos libertou, Ele nos livrou da condenação eterna. Ou seja, nosso estado era o mesmo, né? Só que o Paulo ele vai aplicar aqui, irmãos, algo bem interessante também para nós, né? Que alegra nossos corações, ainda no versículo 3. Entre eles também todos nós andamos no passado, vivemos no passado. Nossa condição já não é mais essa. Nós podemos nos alegrar em Cristo, porque essa é a nossa condição passada. A nossa condição presente hoje é uma condição totalmente diferente. É diferente porque Cristo nos livrou daquela vã maneira de viver. Podemos nos alegrar porque esse é o nosso passado, não é mais nossa presente condição, nossa condição atual não é mais a mesma. Mas também precisamos olhar, irmãos, com um olhar de misericórdia para aqueles que ainda continuam naquela condição. E eu vou pegar um pouco aqui da fala do pastor, porque muitas vezes, sabe, irmãos, e eu até falei de rótulo, nós temos que termos muito cuidado, irmãos, para não colocarmos um rótulo em nós e um rótulo nas outras pessoas. Nós temos que ter cuidado, irmãos, para não acharmos que nosso problema foi resolvido, que para o problema dos outros não tem mais solução. Tá? Tem muito crente que ora assim. E eu vou englobar uma coisa aqui, principalmente quando se fala de irmãos que estão em outro tipo de denominação. Tá? Cuidado, irmãos. Cuidado. Porque muitas vezes você veste um rótulo de reformado, calvinista. Aí quando se olha bem para você, pode não se encontrar nem reformado, nem calvinista, e muitas vezes nem crente. Mas aí nós olhamos para uma determinada denominação, falamos, tudo caminhando para o inferno. E muitas vezes quem está caminhando para o inferno somos nós. Porque não é o rótulo. Quem nos garante a vida eterna não é um rótulo. Quem nos garante a vida eterna é o novo nascimento em Cristo Jesus. Tá? Quem te garante a vida eterna é que na tua vida aconteceu o que Jesus fala para Nicodemos em João capítulo 3. Então vamos parar com isso, irmão. Tá? Vamos parar de vestir a nossa toga de reformado e olhar para irmãos de outras denominações e olhar para aqueles irmãos porque existem falhas nas suas doutrinas, existem erros doutrinários nas suas, e existe até heresia, porque aquele que for de Cristo, irmãos, o que ele fala para mim é assim: daqueles que o Pai me deu, não se perderá nem um fio de cabelo. Tá? Vamos começar a agir como cristão reformado com um pouco mais de respeito com aqueles que não são.
Vamos começar como cristãos calvinistas, que batem no peito como eleito, né? Como eleito de Deus, como predestinado de Deus. Porque nenhum de nós aqui sabe, irmãos, quem são os eleitos. Nenhum de nós aqui pode ser uma das pessoas que eu mais respeito no Brasil, que é Augusto Nicodemos. Ele não sabe quem são os eleitos de Deus. Todos nós, irmãos, a nossa condição era a mesma. Não era diferente. Nossa situação era a mesma. Mortos em delitos e pecados. A minha mãe, e eu vou usar o exemplo da minha família, ela está lá em cima de uma cama, acamada, né? Eu e a irmã Dora estamos cuidando dela. Ela viveu a vida dela na igreja arminiana, mas tudo que eu escuto da boca dela quando eu vou lá quando eu fico um tempo lá com ela eu não estou preocupada, porque eu sei para onde Jesus Cristo vai me levar na hora que eu não estiver mais aqui. Tá bom, irmãos? E ela sabe, não é porque ela fez alguma coisa para Jesus Cristo levar ela. E ela tem uma mania de escrever o que ela pensa, ela escreve nos status dela. E ela escreve direto lá: Senhor, a minha vida é tua. Amém, irmãos? Então, vamos mudar, irmão, nosso jeito de pensar. Vamos mudar nosso jeito de falar. Vamos mudar nosso jeito de tratar os outros irmãos que não pertencem a uma igreja reformada calvinista. Vamos mudar isso, irmãos. Porque você não sabe quem é os eleitos de Deus. Aí sabe o que acontece? Daqui um pouco aquele irmão que está lá naquela igreja herege. Lá naquela igreja herege, ele sai de lá. Deus coloca ele em outro lugar. E você daqui a pouco está lá fora tomando cachaça de novo. Amém? Só para a gente pensar um pouco. Tá bom, irmãos? Só para a gente pensar e meditar um pouco. Versículo de número 4. Todos nós andávamos nessa situação do versículo 3, mas... Aí o Paulo vem com esse mas abençoado e diz: mas Deus, sendo rico em misericórdia, por causa do grande amor com que nos amou, estando nós mortos em nossas transgressões, nos deu vida juntamente com Cristo. Olha que maravilha, irmãos, né? O Paulo fala no versículo 3 da nossa condição, mas ele vem com esse mas no versículo 4, que é um mas abençoador, e ele diz: olha, mas Deus, sendo rico em misericórdia, por causa do grande amor com que nos amou, e aqui eu faço uma pausa, por causa do grande amor, né? Por causa do grande amor de Deus que nos alcançou, não porque Ele olhou para nós e viu que nós éramos bonzinhos, viu que nós merecíamos, mas por causa do seu grande amor com que Ele nos amou. Ele nos deu vida. Ele olhou para nós, mortos em delitos e pecados. Aí aquele grande amor dele faz com que ele nos dê vida. Recebam vida. Não por mérito nosso, irmãos. Não por mérito nosso, não por algo de bom que ele viu em algum de nós. Mas ele nos deu vida juntamente com Cristo. E ele vai dizer: pela graça vocês são salvos. Amém? Irmãos, isso é para encher o nosso coração de misericórdia pelas pessoas que não têm Cristo. Isso é para a gente olhar, irmãos, para aquela pessoa no nosso trabalho e falar: cara, eu preciso falar de Cristo para esse camarada porque ele precisa experimentar o que eu estou experimentando hoje na minha vida. Mas Deus, sendo rico em misericórdia, por causa do grande amor com que nos amou. Aí ele vai dizer: olha, estando nós mortos em nossas transgressões, ou seja, a palavra de Deus em Romanos, irmãos, ela diz que Deus, ele prova o seu amor para conosco, em que Cristo morre por nós, sendo nós ainda pecadores. Cristo morre por nós, não depois que nós nos convertemos.
Quando Cristo morre por nós, nós ainda estamos mortos em nossas transgressões e pecados. Nós ainda estamos vivendo, irmão, da mesma forma que aquelas pessoas lá fora estão vivendo, aquelas pessoas que estão fazendo tudo que você não imagina que um ser humano pode fazer. Essa era a nossa condição. E Cristo morre por nós, ainda nós vivendo dessa forma. Cristo morreu por pecadores, irmãos. Cristo morreu por nós, estando nós ainda mortos em nossos delitos e em nossos pecados. Como nós não podemos olhar, irmãos, para outras pessoas com olhar de misericórdia? Como pode algum de nós olhar para um vizinho e falar, eu não vou falar nem de Cristo para esse cara, porque ele não tem jeito. Irmãos, a única coisa que pode nos levar a não falar de Cristo para uma pessoa é se ela falar, não quero te ouvir. Eu não quero saber do Evangelho, eu não quero saber desse negócio de Evangelho. Mas não pela condição que ela apresenta. Muitas vezes nós olhamos para a pessoa, né, e medimos ela com a nossa régua e falamos, nem vou falar de Deus para isso aí. Nem vou falar. Não merece. Como se você, no dia que eu vi, merecesse, né? Como se eu, no dia que eu ouvi do Evangelho, eu merecesse ouvir. Né? Eu merecia ouvir, né? Não, irmãos. Eu não merecia ouvir. Foi a misericórdia de Deus que fez com que eu parasse e ouvisse. Aí ele vai dizer, né? Pela graça vocês são salvos. E ele vai dizer no versículo 6, juntamente com ele, nos ressuscitou. E com ele nos fez assentar nas regiões celestiais em Cristo. Aí nós vemos aqui o que Deus faz, né, irmão? Primeiro, a sua misericórdia nos alcança e ele nos dá vida, juntamente com Cristo. E juntamente com Cristo, ele faz nos assentar nas regiões celestiais, irmãos. Olha a transformação que Deus ele faz na nossa vida. De mortos em delitos e pecados, para agora, assentado nas regiões celestiais em Cristo Jesus. Olha o caminho que você percorreu quando Deus te alcançou. De mortos em delitos e pecados, andando segundo a vontade da carne, segundo a vontade de Satanás, para agora, no versículo 6, assentado nas regiões celestiais em Cristo. Só a misericórdia e a graça de Deus para fazer isso na nossa vida, irmão. Agora eu queria te perguntar se do versículo 1 ao versículo 6 você consegue enxergar alguma contribuição tua nesse processo. Eu consigo. Minha contribuição aqui é o pecado. A única contribuição minha e sua, irmão, aqui é o pecado. Era a única coisa que eu tinha. Quando nós olhamos para esse texto aqui, a única contribuição nossa é o pecado. Não tem outra. Ele nos dá vida, ele nos livra da condenação eterna, ele nos ressuscita juntamente com Cristo e agora ele nos faz assentar nas regiões celestiais em Cristo. Quando Deus ressuscitou a Cristo, irmãos, ele provou que o sacrifício expiatório havia sido aceito. Quando Deus ele ressuscita Cristo dentre os mortos, ali está a prova que o sacrifício expiatório de Cristo havia sido aceito por Deus. E que a sentença da morte já não estava mais sobre os crentes. E que os seus pecados haviam sido perdoados. Olha só, irmãos, quanta coisa nos traz a ressurreição de Cristo. A ressurreição de Cristo prova que o sacrifício expiatório foi aceito por Deus, tá? A sentença de morte que estava sobre todos os crentes
foi removida porque Cristo pagou o preço pela nossa liberdade, pela nossa libertação. Cristo pagou em nosso lugar e que os nossos pecados haviam sido perdoados. A ressurreição de Cristo e sua exaltação, irmãos, à destra do Pai, não só prefigura e garante a gloriosa ressurreição corporal, como foi falado pelo irmão Eduardo aqui nessa manhã, né? Essa ressurreição não só prefigura e garante a nossa gloriosa ressurreição corporal, mas também é a base das nossas bênçãos presentes. Não só saímos da sepultura e fomos ressuscitados, mas também fomos exaltados juntamente com Ele. Por quê? A noiva compartilha de tudo que é do noivo. É por isso. A noiva, por que a igreja está sentada nas regiões celestiais em Cristo Jesus? Porque a noiva, a igreja, ela compartilha de tudo aquilo que pertence ao noivo. Né? Aqui na Terra muitas vezes é diferente, né? Camarada, a menina vai casar com o camarada, aí ela já traz ali uma herança do pai. Não, vamos casar com separação de bens, né? Já viu esse negócio de separação de bens? Mas, no caso de Cristo, irmãos, a noiva de Cristo, ela compartilha de tudo aquilo que é do noivo. As bênçãos do noivo são as bênçãos da noiva também. É por isso que a palavra do Senhor, ela diz que a igreja, ela está sentada nas regiões celestiais em Cristo Jesus. E é por isso também que a Bíblia nos mostra uma coisa, né? Claramente, que nós somos peregrinos e forasteiros nessa terra, porque a nossa pátria, ela não é aqui. Essa não é a nossa pátria. Nós vivemos numa pátria que não é a nossa. Aí a gente pega aí para fazer mais uma aplicação, irmãos. Como é que você se comporta na casa dos outros? Você chega na casa dos outros colocando o pé em cima do sofá? Não, né? Na casa dos outros a gente senta com educação. Na nossa casa não. Eu já coloco logo os dois pés em cima e tomo o sofá só para mim. A irmã Dora fica numa poltroninha que tem lá. Por isso que a Bíblia nos lembra sempre, irmão, que nós somos peregrinos e forasteiros. Porque nós temos que viver com um comportamento diferente aqui nessa terra. Porque nossa pátria não é aqui, nós estamos na pátria dos outros. O mundo está de olho na igreja, procurando como acusar a noiva de Cristo. E é por isso que até o nosso comportamento aqui nesse mundo ele precisa ser diferente. Sal da terra e luz do mundo, né? Eu já estou entrando em outro contexto aí. Vamos voltar aqui para o original, amém, irmãos? Aqui eu vou ler agora os versículos 8 e 9 juntos, irmãos. Vou ler do 4, como o pessoal costuma dizer aqui, a Maria Eduarda, para dar contexto. Mas Deus, rico em misericórdia, por causa do grande amor com que nos amou, estando nós mortos em nossas transgressões, nos deu vida juntamente com Cristo. Pela graça vocês são salvos. 6. E juntamente com Ele nos ressuscitou, e justamente com Ele nos ressuscitou, e com Ele, Cristo, né, nos fez assentar nas regiões celestiais em Cristo Jesus. Versículo 7. Deus fez isso para mostrar nos tempos vindouros a suprema riqueza da sua graça, bondade para conosco em Cristo Jesus. Então, qual foi o grande propósito de Deus? O grande propósito de Deus na salvação é que por toda a eternidade a igreja glorifique o soberano nome, e a meta principal de Deus na salvação é a sua própria glória. Qual é o fim último nosso? Glorificar a Deus e gozá-lo para sempre. É por isso que Deus escolheu um povo, para que o seu nome seja exaltado para todo sempre. Deus escolheu um povo para a sua própria glória, para a glória do seu nome. Aí no versículo 8 ele vai dizer: porque pela graça vocês são salvos mediante a fé. Porque pela graça vocês são salvos mediante a fé. Isso não vem de vós, de vocês é um dom de Deus.
não de obras para que ninguém se glorie. E aqui nós chegamos nesse ponto onde nós vemos então que a salvação ela é pela graça mediante a fé. E que isso não vem de nós, é um dom de Deus. A salvação, irmãos, nós precisamos entender uma coisa, ela é um presente e não uma recompensa. Tá? Entenda no teu coração, a salvação, ela é um presente e não uma recompensa. Deus ele não te salvou para te recompensar, né, pelo bom menino que você foi, né? O Natal do povo no final do ano é isso, né? Tem lá o velhinho que traz o presente, o garoto que foi bonzinho o ano inteiro, não tem? A salvação que Deus te deu, irmão, não é um presente, não é uma recompensa porque você foi bonzinho, tá? Porque o que nós merecíamos era a ira de Deus sobre nós. O que nós merecíamos era nem ter saído de lá do Éden, tá? Era isso que a gente merecia. Por mais bonzinho que você seja, por mais legal que você seja, o que você e eu merecíamos era não ter nem saído do Éden. Essa é a primeira prova da misericórdia e da graça de Deus. Foi ter permitido que a gente saísse do Éden. Então, coloca no teu coração. Eu sou um eleito pela misericórdia de Deus. Deus não me elegeu como maneira de me recompensar pelo bom menino que eu era. Não foi isso. Amém? Não foi isso. A salvação é um presente, né? Um dom de Deus, é um presente de Deus. Ela não vem de nada que você possa fazer, porque se você puder fazer algo para contribuir com a tua salvação, provavelmente você já vai se ensoberbecer por isso. Tá? Porque provavelmente o teu coração soberbo, maligno, vai se ensoberbecer, se você puder contribuir com alguma coisa. Então não existe contribuição nossa na obra da salvação. A obra da salvação é uma obra exclusiva de Deus. A obra da salvação, a salvação, ela não pode ser pelas obras, porque a obra da salvação ela foi plenamente realizada por Cristo. Não precisa ser mais acrescentado nada. O que Cristo fez, se fosse para salvar, se fosse uma questão de universalismo, a obra que Cristo fez na cruz era suficiente para salvar todos indefinidamente. Mas a obra de Cristo ela foi feita e ela alcança todos os seus eleitos. Então não há nada que nós possamos fazer para contribuir com isso. Amém? Não há contribuição nossa nisso. A obra foi feita na cruz. A obra da cruz ela é suficiente para salvar todos aqueles que o Senhor escolheu. Então, vamos ter isso sempre em nossos corações, irmãos. A salvação não é uma recompensa. A salvação é um presente. No versículo de número 10, pois somos feitura dele, criado em Cristo Jesus, para as boas obras. Somos feitura. Irmãos, essa palavra feitura, ali no grego, ela vai ter a palavra poemia, tá? Ou seja, a igreja, nós somos o poema de Deus, nós somos a obra de arte de Deus, tá? Nós somos a obra de arte de Deus e a nova criação. A nova criação, irmãos, é a obra de arte de Deus. E essa nova criação, ela foi predestinada para ser a imagem do Filho de Deus. A imagem do nosso irmão mais velho. Tá? Essa nova criação,
É um poema que Deus criou, é como uma obra de arte que Deus criou. E essa é a palavra que é usada, poemia, para definir a nova criação. E na segunda parte, na parte B do versículo, irmãos, ele vai trazer algo que nós precisamos entender bem, que nós não fomos salvos pelas obras. Essa nova criatura, ela não se tornou nova criatura pelas suas obras, por algo que ela fez. Mas sim, ela foi criada para as boas obras. Aqueles que Deus elegeu, irmãos, Ele elegeu para que andem então em boas obras. Eu até estava comentando, não sei se era com o Mateus, sobre o Lutero ter falado sobre a carta de Tiago, chamado ela de carta de palha, porque ele chegou a enxergar uma contradição entre o que o Paulo falava sobre a justificação pela fé e Tiago falando ali que a fé sem obras ela é morta. Né, irmãos? E acho que houve uma questão de compreensão ali. Porque em momento nenhum o apóstolo Paulo fala que alguém é salvo pelas obras. E o Tiago também não concorda com isso, que alguém é salvo pelas obras. Mas só que o Tiago diz que aquele que diz que tem fé e não tem obras, a sua fé é uma fé morta. Porque o Paulo aqui, ele diz, irmão, que nós fomos criados para boas obras. Então o Tiago chega e diz, olha, então a fé sem obras é morta. E realmente, irmãos, uma fé que não produz frutos, na verdade é uma fé morta. Não tem como discutir. Jesus, ele fala em João 15 o quê? Vamos lá. Abre em João 15. João capítulo 15, verso 1. João 15. Jesus diz assim: eu sou a videira verdadeira e o meu pai é o lavrador. Todo ramo que está em mim e não der fruto, ele corta. E todo que dá fruto, ele limpa para que produza mais frutos. Vocês já estão em mim, limpo por causa da minha palavra que lhes tenho falado. Entenda o que a palavra de Deus diz aqui, irmãos. O que Jesus fala? Que você vai dar fruto para estar nele? Ou você vai dar fruto se estiver nele? Não é verdade? Ele diz aqui, olha, eu sou a videira e o meu pai é o lavrador. Todo ramo que estando em mim não der fruto, ele corta. E todo que dá fruto ele limpa para que produza mais frutos. Vocês já estão limpos por causa da palavra. Permaneçam em mim e eu permanecerei em vocês. Como o ramo não pode produzir fruto de si mesmo, se não permanecer na videira, assim vocês não podem dar fruto, se não permanecerem em mim. Então, de onde é que vem o fruto? De onde é que vem o fruto? Aquele que está na videira. O ramo não dá fruto para depois ser colocado na videira. O ramo está na videira e por isso ele dá fruto. Amém? Por isso que o Tiago diz, a fé sem obras é morta. E o Paulo diz que aquele que está em Cristo, ele foi preparado para as boas obras. Ou seja, aquele que está em Cristo frutifica. Aquele que já está em Cristo, ele vai produzir. É como Paulo diz, aquele que nasceu de novo, aquele que está em Cristo Jesus, ele está preparado para produzir boas obras, frutos. Ele vai frutificar. Agora, se ele diz que está em Cristo e não produzir nada, irmãos, diz que tem fé, essa fé é uma fé morta. Amém? Então,
Versículo 10. Pois somos feituras suas dele, criado em Cristo, para as boas obras, para frutificar, as quais Deus de antemão preparou para que andássemos nelas. Irmãos, Deus chamou o seu povo para frutificar. Deus chamou o seu povo para andar em boas obras. Não somos salvos pelas boas obras, mas nós somos salvos para as boas obras. As boas obras não nos levam para o céu, mas nós levamos as nossas boas obras para o céu. Olha o trocadilho, presta atenção para não... O pastor falou heresia. As boas obras não nos levam para o céu, mas nós, por viver em boas obras, levamos as nossas boas obras para o céu. Irmãos, quero falar para nós nessa manhã. Se nós estamos inertes, irmãos, vamos nos movimentar. Se você tem ficado na sua inércia, dizendo no teu coração, congregar para mim já está bom demais. Não, irmão. Não está. Se a tua fé se resume a um culto de domingo, um período de 1h30 dentro da igreja, irmão, não foi para isso que Deus nos chamou. Deus nos chamou para muito mais do que isso. O pastor tem falado da grande comissão. Ah, pastor, mas na igreja não organiza aí uma galera para sair do evangelismo. Irmãos, evangelismo ele não se resume a sair um povo uniformizado daqui com um monte de panfleto na mão. Falar do amor de Cristo é mais do que isso. Falar do amor de Cristo, você tem oportunidade todos os dias para falar dele. Então não culpe ninguém, irmão, se você não está fazendo. Amém? Não culpe ninguém. Você não está fazendo, você está fazendo não está fazendo por decisão própria. Porque para você falar do amor de Cristo, você não precisa que a gente mande estampar camiseta, fazer um monte de panfleto, né? Sair com um carro de som anunciando por aí. Para você falar do amor de Cristo, você fala na primeira oportunidade que você tiver. Amém? Eu citei essa questão, irmãos, porque um dos frutos do cristianismo, do cristão regenerado, é falar do evangelho para aqueles que estão perdidos. Tem muitas outras coisas, mas eu citei essa porque eu acredito que a pregação do evangelho aos perdidos é uma das coisas mais importantes que existe. É tanto que Jesus deixou ali a grande comissão, como o pastor tem lido nos domingos, na hora do ensino. Amém, irmãos? Que Deus possa nos abençoar grandemente e possa, como o apóstolo Paulo orou pelos Efésios, que Deus possa abrir os olhos do nosso coração para que a gente possa enxergar um pouco mais daquilo que nós estamos enxergando. Muitas vezes, irmão, nós estamos com uma venda nos olhos e só enxergamos com os olhos físicos, mas não conseguimos ter um olhar espiritual. Somos um Gease da vida, né? Gease vai ali apavorado para Eliseu, vai dar uma olhada lá fora, lá ver aquele monte de soldado rodeando a casa. Ele só consegue enxergar aquilo. Ele não consegue enxergar aquilo que Eliseu enxerga. Um exército 2 vezes maior do que aquele que está cercando o local. Muitas vezes nós estamos assim, irmãos, nem Gease, só enxergando aquilo que os olhos físicos veem. Tá bom? O Senhor nos permite, irmãos, que nós possamos ter um olhar espiritual. Quando nós tivermos esse olhar, nós vamos enxergar o tamanho do tesouro que nós temos. A grandeza do tesouro que Deus deu a cada um de nós. Agora, quando a gente estiver só olhando com os olhos físicos,
a gente só vai conseguir enxergar aquilo que a gente precisa, né? A gente só vai conseguir enxergar aquilo que nós estamos precisando. Aí nós estamos precisando de tantas coisas, vamos gastar nosso tempo correndo atrás de tantas coisas, mas nunca vamos gastar tempo admirando aquilo que nós temos. Que o Senhor nos ajude, irmão. Que o Senhor nos ajude, através do seu Espírito, que Ele nos ajude a contemplar as grandezas que nós temos em Cristo Jesus. O que Cristo tem guardado para a igreja, irmãos, ninguém vai poder tomar. Ninguém. O tempo não vai destruir, o ladrão não vai roubar, nada vai poder tomar de você. Como eu citei agora há pouco, muitas vezes você labuta tanto, né? Labuta tanto por isso aqui, por as coisas aqui. Daqui a pouco você não está mais aqui. E aquelas coisas que você, sabe, deixou de adorar a Deus, deixou de estar em comunhão com Deus para conseguir. Vai ficar tudo aqui, irmãos. Você não vai levar nada, né? Porque nu nós viemos e nu voltaremos.